Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês no decorrer deste dia. Meus queridos irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, o Senhor Jesus ele fala sobre o joio e o trigo. E ele fala aqui também sobre, ele explica o significado desta parábola, né, do joio e do trigo. Parábola, a palavra parábola significa comparação, né? Aí Jesus, inclusive nesse capítulo 13, ele fala de muitas parábolas. Então parábola é comparação. Aí ele está comparando aqui a igreja com o joio e o trigo. O joio é uma planta que é muito semelhante ao trigo, muito parecida, que quando ele está novo, está crescendo, é impossível as pessoas distinguir. Só quando ele começa a dar fruto, as vagens do joio e do trigo, você percebe. Então Jesus fala sobre isso e ele está dizendo, ele fala sobre o que semeia o trigo é o filho do homem, né? O filho do homem é aquele que semeou a boa semente. E o campo é o mundo, e quando ele fala do campo, ele está falando do mundo, e quando ele fala do joio, ele está falando do filho do maligno, o filho do diabo, que é o inimigo que semeia a sua palavra para os homens. Então, o que nós percebemos na igreja é que existe o joio e existe o trigo. Existe o crente verdadeiro e existe o crente nominal. Não é? O cristão verdadeiro, que realmente entregou sua vida para Jesus, que cumpre e obedece a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, o que diz o Evangelho, e tem um outro que está ali nominalmente, né? Um falso cristão. Hoje nós podemos encontrar isso na igreja. Pessoas que muitas vezes na ótica humana é uma pessoa santa, é uma pessoa que a gente diz, esse homem é um servo de Deus, mas na verdade ele é o joio que está ali naquele lugar. Então, o diabo ele investe pesado na igreja. O diabo investe pesado na igreja com transformações do Evangelho, facilitando o Evangelho. Eles não pregam o Evangelho, mas pegam o Evangelho e transformam em coisas fáceis. Aquilo que Jesus não disse. Quando aqueles homens se ofereceram para caminhar com Jesus, ele falou que o caminho era estreito, a porta era estreita, era apertada, o caminho era estreito. Ele disse, olha, o filho do homem não tem nem onde inclinar a cabeça. E Jesus não prometia facilidade. Então aquele que promete facilidade, promete prosperidade no Evangelho, promete riqueza no cristianismo, promete uma série de coisas, estes são o joio. São os joios, né, que está sendo semeado pelo maligno, pelo inimigo. O verdadeiro Evangelho é a palavra de Deus. Para que você conheça o verdadeiro Evangelho, você precisa estudar a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa congregar, estar na igreja, compartilhando com os irmãos, com o seu pastor, buscando entendimento, lendo a Bíblia, orando a Deus, se aproximando do Senhor, entregando a sua vida nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Observem que nós temos na igreja o joio e o trigo. E quem vai fazer essa separação é o Senhor. Ele diz que vai mandar os anjos para separar o joio do trigo. Não cabe a nós querer separar. Não cabe a nós dizer que A é joio e B é trigo. Isso é do Senhor. O juízo é de Deus. Amém? Um beijo no seu coração e até o próximo devocional.